como juiz da Lava Jato e como ministro da Justiça. Vocês conhecem a minha história. Podcast do Antero, Mato Grosso e o Brasil, analisados por quem você confia. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Estamos retornando hoje com o podcast do Antero. E nesta reentrê do podcast do Antero, nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes da política brasileira recentemente, que foi a filiação de Sérgio Moro ao Podemos. É importante destacar o seguinte, que o Sérgio Moro teve proposta, convite do União Brasil, formado pelo DEM e pelo PSL, que lhe garantiram muito mais tempo de TV e muito mais recursos financeiros para que ele fosse para o União Brasil. E ele acabou firmando a posição no Podemos em função de um compromisso assumido com o senador Álvaro Dias e com a direção do Podemos. Razão pela qual aconteceu a filiação no dia 10 de novembro. Eu quero aqui destacar o seguinte, que apesar da consistência do discurso do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, a imprensa insiste em tratar de que há dúvidas sobre a candidatura dele à presidência da República ou ao Senado da República por um dos estados brasileiros. E isso não é verdade. Sérgio Moro não é candidato, ele é candidatíssimo a presidente da República e está em franca articulação para isso. Agora, é preciso destacar alguns trechos da fala do juiz da Lava Jato. Então nós vamos intercalar aqui, eu e o juiz Sérgio Moro. E eu vou colocar para vocês agora um trecho onde ele faz uma defesa consistente da Operação Lava Jato. Vamos ouvir o juiz. Em defesa da Lava Jato. Fui juiz dos casos da Operação Lava Jato em Curitiba. Foi um momento histórico. Quebramos a impunidade da grande corrupção, de uma forma e com números sem precedentes. Julgamos e condenamos pessoas poderosas do mundo da política e dos negócios, que pela primeira vez pagaram por seus crimes. Mais de 4 bilhões de reais foram recuperados dos criminosos. E tem uns 10 bilhões previstos ainda para serem devolvidos. Isso nunca aconteceu antes no Brasil. A Petrobras, nosso orgulho, a Petrobras, foi saqueada dia e noite por interesses políticos, como nunca antes na história desse país. Apartamentos forrados de dinheiro roubado em espécie e uma persistente recessão provocada pelos mesmos governos que permitiram tudo isso, com as pessoas comuns desempregadas e empobrecendo. Quando eu vi meu trabalho boicotado e quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa. Nunca renunciarei aos meus princípios e ao compromisso com o povo brasileiro. Não existe nenhum cargo que valha a alma de uma pessoa. Bem, vocês viram que ao fazer a defesa da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro foi cirúrgico ao dizer que foi juiz dos casos da Operação Lava Jato em Curitiba e que acabou com a impunidade do PIB brasileiro e também com a impunidade dos grandes políticos deste país. Ele ressalta, inclusive, e enfatiza que mais de 4 bilhões já foram recuperados pela Lava Jato
e 10 bilhões de reais ainda estão para serem recuperados da Lava Jato. As sentenças do Sérgio Moro foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é de se negar o seguinte: a população ficou contra prender esses bandidos da elite da política brasileira ou ficou contra soltar esses bandidos? O Sérgio Moro afirmou categoricamente aí na defesa da Lava Jato: a Petrobras foi saqueada dia e noite por interesses políticos. E aqui há uma contundente afirmação em desfavor da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ele não deixa de fora o presidente Bolsonaro. Ao contrário, ele responsabiliza o presidente Bolsonaro, porque disse aqui, vocês testemunharam: quando vi meu trabalho boicotado e quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção, ou seja, o Sérgio Moro deixa claro que este governo do presidente Bolsonaro abandonou o combate à corrupção. Tanto abandonou que se entregou ao Centrão. Tanto abandonou que quis influenciar na Polícia Federal. Então, esse é um dos trechos do discurso Sérgio Moro. Isso é discurso de senador ou é discurso de candidato a presidente da República? É discurso de candidatíssimo à presidência da República. Uma recente pesquisa da Genial Quest indica que o principal problema do Brasil é a questão econômica. A corrupção, primeiro é a economia, depois é a saúde. A corrupção é o terceiro item, com pouco mais de 8% de relevância. Mas nem por isso deve-se deixar de falar em corrupção, até porque tem como juntar, né? Que muita da situação da pobreza no Brasil é em função da enorme corrupção que existe no Brasil. Mas o juiz Sérgio Moro, embora não tenha anunciado um plano de governo, aliás, conclamou a sociedade a ajudá-lo a construir o plano de governo, ele disse que está em construção, ele não se esqueceu de falar da economia. Vamos ouvir e ver o que é que o juiz falou sobre a economia brasileira que desandou. Vejamos. A economia desandou. Mesmo com o fim próximo da pandemia, a economia não vai bem. As pessoas ainda estão sofrendo. Há brasileiros passando fome. E isso, eu tenho certeza que dói no íntimo de cada um de nós. A inflação está muito alta. Os técnicos falam em um número, mas quem vai no posto de gasolina, quem vai na padaria, sabe que é muito mais. Desde a época do governo do PT, o desemprego começou a crescer e não parou mais. São atualmente mais de 14 milhões de desempregados, sem contar aqueles que já desistiram de procurar emprego. E não vemos perspectivas próximas de melhorar. Bem, recentemente, o Sérgio Moro fala aí dos desempregados do PT, fala dos desempregados que continuam no governo do presidente Bolsonaro e que a economia está completamente fora de controle, o que é perceptível, claramente, com gás de cozinha caríssimo, gasolina caríssima, desemprego altíssimo, e a grande missão do futuro presidente será essa de gerar empregos. Mas uma questão mostra claramente que o primeiro adversário a sentir mais os efeitos da candidatura Moro será o presidente Jair Bolsonaro. Por que isso? Porque o juiz Sérgio Moro vestiu a roupa do candidato antissistema. Não está na boca dele a palavra e as letras STF. Sem citar o STF,
ele mostrou que é o verdadeiro candidato antissistema. Ouçam esse trecho importante do discurso de Sérgio Moro. O candidato antissistema. Críticas ao STF. Quase todo dia ouvimos notícias de criminosos sendo soltos, normalmente com base em formalismos ou argumentos que simplesmente não conseguimos entender. O que no fundo a gente entende é que os criminosos poderosos estão escapando impunes de seus crimes e que a lei não está valendo para todos. Fica aquela sensação amarga de que não existe lei, de que não existe justiça. Como se a Petrobras não tivesse sido saqueada, como se tudo o que foi feito não tivesse valido, e como se não tivessem importância as manifestações de milhões de brasileiros, vários aqui presentes, ou em suas casas, ou em seus trabalhos, que saíram às ruas em 2015 e 2016 protestando contra a corrupção. Bem, diante dessas explicações do juiz Sérgio Moro, resta saber o seguinte: de quem a população brasileira vai cobrar providências? Vai achar que o Moro que é culpado de ter punido toda essa gente? Ou vai achar que o Supremo Tribunal Federal que é responsável pela soltura desses bandidos? Sabe quem da Lava Jato que está preso até hoje? Só o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Até aquele deputado que foi encontrado 53 milhões na casa dele, deputado da Bahia, do DEM da Bahia, até aquele deputado já está solto. E aí, não roubaram dinheiro? E o que o Sérgio Moro coloca é exatamente isso. Quase todos os dias ouvimos notícias de criminosos sendo soltos. Soltos por quem? Pelos tribunais superiores. Normalmente com base em formalismo ou argumentos que simplesmente não conseguimos entender. Então é uma claríssima crítica ao Supremo Tribunal Federal, sem citar o Supremo. Porque um dos princípios do direito penal é buscar a verdade real. Qual que é a verdade real? Teve ou não teve roubalheira no governo? Teve ou não teve saque na Petrobras? Teve. E por que não buscar a verdade real? Por que colocar o Moro como se ele fosse responsável por essa situação? Eu estou aqui apenas analisando que o Sérgio Moro começa a apresentar as suas armas e os seus argumentos para dizer o seguinte: alto lá. Na campanha, eu vou sim defender a volta da Lava Jato e o fim da impunidade. E essa tese é muito cara ao povo brasileiro. Em outro trecho, mostrando que está preocupado com a economia, o ex-juiz Sérgio Moro faz uma defesa dos mais pobres. Vejamos. Em defesa das reformas e dos mais pobres. E ao olharmos para as reformas que estão sendo aprovadas, o que a gente percebe é que ninguém está pensando nas pessoas. Mesmo quando se quer uma coisa boa, como esse aumento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, que são importantes para combater a pobreza, vem alguma coisa junto ruim, como calote de dívidas, furo no teto de gastos e o aumento de recursos para outras coisas que não são prioridade. Nenhuma pessoa pode ter um projeto só para si mesmo. Ninguém existe só para si mesmo. Para isso, resolvi entrar na vida política e filiar-me ao Podemos. Mas esse não é o projeto somente de um partido. É um projeto de país aberto para adesão por todos os demais partidos, pela sociedade brasileira, do empresário ao trabalhador, por todo cidadão e cidadã brasileira. É o seu projeto. Ele está aí,
apenas aguardando o momento certo. Chegou a hora. Bem, nesse particular, o ex-juiz Sérgio Moro deixa claro o seguinte, que ele é a favor do Auxílio Brasil, do auxílio de R$ 400 para os mais pobres, mas que não é a favor da PEC do calote, que vai trazer um prejuízo de mais de 560 bilhões de reais ao povo brasileiro. Isso é indiscutivelmente muito grave. E acredita ele que há fórmulas, o próprio Senado da República está dizendo isso, que não precisa institucionalizar o calote para atender o Auxílio Brasil de R$ 400. É o que está defendendo o juiz Sérgio Moro. E aí ele demonstra uma certa afinidade e uma postura de defesa dos mais pobres, mas ficando claramente contra o saque que está sendo feito pelos deputados federais do Centrão aos cofres públicos. Porque, na verdade, é o seguinte, eles estão aumentando de 2 bilhões para 5 bilhões o dinheiro para fazer a eleição. O fundão eleitoral vai de 2 bi para 5 bi. Ponto 1. O ponto 2 é que eles estão aumentando o orçamento secreto em mais de 16 bilhões de reais. Ou seja, eles têm coragem para muita coisa, né? Mesmo agora com o Supremo Tribunal Federal declarando que não se pode gastar o dinheiro do orçamento secreto, que isso tem que ser normalizado na vida nacional, eles estão fazendo isso. E é isso que o Moro combateu. Então vai se formando aí a imagem de um candidato antissistema. Isso leva ao seguinte raciocínio. Quem for apoiar Sérgio Moro vai precisar apoiar também deputado federal que defende as teses defendidas pelo Sérgio Moro, para que ele tenha condições de governabilidade ali na frente. Senão, o Centrão vai fazer de tudo para impedir a governabilidade. Aliás, bastou o Moro se posicionar assim, e no encontro em Lisboa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, voltou a sacar uma tese que é muito cara ao ministro Gilmar Mendes, dizendo que o Congresso pode perfeitamente aprovar o semipresidencialismo. Ou seja, se o Moro ganhar, querem tirar o poder do Moro. Não dá mais tempo para isso. Porque para mudar a lei eleitoral, tinha que ter sido feita um ano antes da eleição. E esse tempo já passou. O Moro também coloca claramente o seguinte, de que o Brasil precisa pôr um fim nessa história que começou com o PT e teve continuidade no governo Bolsonaro. O PT começou com aquele nós contra eles, não era assim? Nós e eles. E o Bolsonaro criou o gabinete do ódio. Para quê? Para diferenciar nós, a turma do Bolsonaro, e eles. E nós, principalmente a família do Bolsonaro, e eles. O Moro pregou a união do povo brasileiro. Vamos ver e ouvir. União do povo brasileiro. Precisamos recuperar a ideia de que vivemos e dividimos o mesmo país, de que somos todos irmãos, amigos e vizinhos. Podemos até divergir em alguns pontos, mas nós temos, como brasileiros, mais pontos em comum do que diferenças. Então, e isso é importante, o nosso projeto é forte, ele é vigoroso, mas ele não é agressivo. Bem, nós estamos aqui comentando o discurso do Sérgio Moro. E nesse ponto ele mostra claramente, tem um trecho do discurso, que nós até não enfatizamos aqui, onde ele fala que ele é político. Né? E nós até estamos demonstrando claramente de que ele prega a união e a diminuição. Né? O ideal seria o Brasil divergir com ideias. E não divergir assim, porque você pensa diferente de mim e você é meu inimigo. Não é. Podemos amanhã, sobre um outro assunto,
está pensando de forma igual. Mas outro ponto muito relevante da defesa do Moro foi quando ele defendeu a imprensa, a liberdade de imprensa, a democracia e a liberdade de expressão. E aí ele aproveitou também para bater nos dois lados. Tanto o Bolsonaro, que agride jornalistas, principalmente as jornalistas mulheres. O presidente Bolsonaro tem uma preferência por atacar e por agredir verbalmente as mulheres, como também falou que a imprensa não precisa de controle nenhum, que é uma tese que vinha sendo defendida pelo Lula, de controle social da imprensa, que é uma volta da censura, né? Vamos ouvir o que é que disse o juiz Sérgio Moro. Liberdade de imprensa e defesa da inclusão. Chega de ofender ou intimidar jornalistas. Os jornalistas são essenciais para o bom funcionamento da democracia e agem como vigilantes de malfeitos dos detentores de poder. A liberdade de imprensa deve ser ampla. Jamais iremos estimular agressões. Jamais iremos propor o controle sobre a imprensa social ou qualquer que seja o nome com que se queira disfarçar censura ou controle de conteúdo. Isso vale para mim e para qualquer pessoa que quiser me apoiar. Mas nós agiremos sempre com a compreensão de que nessa nossa sociedade, cada vez mais plural, todos merecem ser tratados com respeito e sem qualquer forma de discriminação. Precisamos de uma sociedade inclusiva, que acolha as diferenças, e precisamos também de uma sociedade que respeite todas as crenças e religiões. Nessa sociedade inclusiva, merecem especial atenção as pessoas com deficiência e as pessoas com doenças raras. Aprendi a admirá-las por meio da minha esposa, Rosângela, com quem sou casado há 22 anos e tenho 2 filhos. Minha esposa é advogada e atende pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras e, igualmente, associações que promovem os direitos delas. Ela me despertou quanto à importância de adoção de políticas que atendam a essas pessoas em suas necessidades e que permitam que os talentos e habilidades delas possam florescer. É bom enfatizar o seguinte, que mesmo com toda essa defesa da imprensa e tendo deixado muito claro o seu posicionamento, o discurso do juiz Sérgio Moro teve pouquíssimo destaque na imprensa brasileira. Alguns veículos de comunicação poderosos divulgaram minimamente os trechos do discurso dele, o que é um desserviço, principalmente para informar o eleitor. Na questão econômica, o Moro também deixou claro o seguinte, de que ele é um neoliberal, que ele defende o liberalismo econômico. Vamos ver e ouvir esse discurso liberal do juiz Sérgio Moro. Discurso liberal. Por acreditarmos no potencial de cada um, defendemos o livre mercado, a livre empresa e a livre iniciativa. Tudo isso sem que o governo tenha que interferir em todos os aspectos das vidas das pessoas. Precisamos reformar nosso sistema confuso de impostos. Há quanto tempo nós falamos em fazer uma reforma tributária e isso nunca é feito? Precisamos privatizar estatais ineficientes.
Precisamos abrir e modernizar nossa economia, buscando mercados externos. O tempo é de inovação e não podemos ficar para trás nesse mundo cada vez mais dinâmico e competitivo. Propomos investir na educação de qualidade. Quem vai para a escola pública tem que encontrar ensino da mesma qualidade que o das escolas privadas. Eu cresci no interior, na querida Maringá, e frequentei tanto escola privada como escola pública. E, na época, a qualidade de ensino era parecida. Então, nós podemos fazer com que isso seja realidade de novo. O futuro do Brasil depende do presente da educação pública e privada. Queremos trazer os pais para participarem mais da vida das escolas. Queremos incentivar a inovação e a dedicação dos professores, cobrar metas e desempenho, premiar os bons por mérito, sem procurar vilões. Queremos diversificar o ensino e tornar real em todo o país o que a lei já autoriza, que os alunos possam escolher parte das disciplinas e, fazendo isso, estudarem com maior motivação. Propomos expandir o ensino em período integral. Se isso é custoso e se for necessário escolher, vamos primeiro para os lugares mais carentes e depois expandimos. Precisamos de tecnologia e de internet nas escolas. É preciso abraçar essas políticas como se fossem um grande programa nacional de educação. Educação não pode ficar em segundo ou terceiro plano. Bem, o juiz da Lava Jato assume uma postura, assim, bastante liberal, muito semelhante ao que pregava e não fez o Paulo Guedes. Precisamos do livre mercado, da livre empresa, da livre iniciativa, sem que o governo tenha que interferir em todos os aspectos, etc. e tal. Eu, pessoalmente, não concordo com essa tese. Primeiro porque eu não sou um liberal. Eu acho que é fundamental o papel do Estado. Ai do Brasil nessa pandemia se não tivesse a atuação do Estado brasileiro. O que seria do Brasil sem o SUS, sem o Sistema Único de Saúde? O que seria dos mais pobres? Como é que eles se tratariam? O SUS não tem lá nos Estados Unidos. Lá o Obama lutou para aprovar o Obamacare, que até hoje não é aprovado. Então, assim, esse discurso liberal é em termos. Tem momentos que o Estado tem que entrar e tem que agir e tem que influir. Mas tem muita gente que concorda com esse discurso do juiz Sérgio Moro, o que não é, evidentemente, uma posição individual minha. Moro destaca claramente, tira todas as máscaras e destaca a corrupção do PT e do bolsonarismo. Para ele, tanto o governo Bolsonaro quanto o governo do PT fizeram governos corruptos. Vamos ver e ouvir. Corrupção do PT e de Bolsonaro. Precisamos falar sobre corrupção. Muitos me aconselharam a não falar sobre esse assunto, mas isso é impossível. Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição, é um projeto de justiça na forma da lei. É impedir que as estruturas de poder sejam capturadas e, dessa forma, viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas. É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns. Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha. Chega de orçamento secreto. .
No fim, chega de querer levar vantagem em tudo e de enganar o povo brasileiro. Propomos, sem mais delongas, aprovar a volta da execução da condenação criminal em segunda instância. Isso para que a nossa justiça deixe de ser uma miragem e passe a se tornar uma realidade. Precisamos garantir a independência do Ministério Público, respeitando as listas, e a autonomia da polícia, com mandatos para os diretores. Tudo isso para impedir interferência política no trabalho deles. Bem, antes de comentar isso, eu vou chamar um outro assunto que eu considero que isso foi um ponto alto da fala do juiz Sérgio Moro e que, de uma forma assim muito esquisita, não mereceu nenhum destaque na imprensa brasileira. Você chegou a ler algum jornal que tenha enfatizado o seguinte: Moro quer criar o Tribunal Anticorrupção? E isso é fantástico. Por quê? Porque ele criaria um tribunal exclusivamente para julgar os casos de corrupção, o que daria agilidade a isso. Então, ele falou da corrupção do PT e do Bolsonaro, e vamos ver agora a defesa dele do Tribunal Anticorrupção. Tribunal Anticorrupção. Propomos ainda a criação de uma Corte Nacional Anticorrupção, como fizeram outros países. Usaremos as estruturas já existentes, convocando juízes e servidores vocacionados para essa tão importante missão. Por que a criação desse tribunal é uma belíssima ideia? Porque, assim, há quanto tempo você de Cuiabá conhece aquele episódio do paletó? Que não foi só o problema do paletó. Uma série de deputados ali em fila indiana recebendo propina do ex-governador Silval Barbosa. Aquilo tem mais de 5 anos. Até hoje não tem denúncia. Ninguém está sendo julgado por causa daquilo. Aquilo é um absurdo. Com um tribunal anticorrupção, o promotor faria denúncia diretamente a esse tribunal e esse tribunal julgaria isso rapidamente. O grande Rui Barbosa já dizia: justiça tardia não é justiça, é injustiça. Se demorar para julgar, está cometendo injustiça. E quando se demora para combater a corrupção, está se cometendo injustiça. Então a ideia do Tribunal Anticorrupção é uma ideia a ser aplaudida. Agora eu vou juntar 2 temas aqui que são importantes e foram lembrados na fala do ex-juiz Sérgio Moro: a defesa do meio ambiente e da valorização das Forças Armadas. Vamos ouvir o Moro sobre esses trechos. Defesa do meio ambiente. O futuro do mundo depende da preservação do meio ambiente para prevenir a mudança climática. O Brasil pode ser não só o celeiro do mundo, com a nossa pujante agricultura, com pequenos e grandes proprietários, mas também a liderança e o exemplo para o mundo na preservação da floresta, no fomento da exploração de energias limpas e na criação de uma economia verde, sustentável e de baixo carbono. Isso não é assunto só para Glasgow, isso é assunto para nós aqui hoje, todo dia. Isso nos trará investimentos e nos fará orgulhosos de nosso país. Nós somos detentores dessa enorme riqueza verde e, infelizmente, fizemos tudo errado nos últimos anos. Isso pode e deve ser consertado. O Brasil deve ser o líder e o orgulho do mundo na economia verde e sustentável. Valorização das Forças Armadas. Precisamos cuidar da defesa nacional e de nossa soberania. Vamos sim valorizar as Forças Armadas.
O militar não é diferente dos outros. Somos todos brasileiros. Devemos respeitá-las como instituição de Estado e jamais utilizá-las para promover ambições pessoais ou interesses eleitorais. As Forças Armadas pertencem aos brasileiros e não ao governo. Bem, finalmente um candidato a presidente da República, que sabe que o caminho vai ser muito longo e árduo pela frente, toca na questão ambiental. Isso é muito relevante, porque o Brasil está sendo considerado hoje um pária internacional por causa exatamente do comportamento do governo Bolsonaro. No governo Lula, o Brasil tinha muito mais respeitabilidade lá fora. No próprio governo Dilma, que não fez um bom governo, o Brasil tinha muita respeitabilidade lá fora nessa questão ambiental e esse respeito ruiu com o governo Bolsonaro. Agora, tem uma tese que foi defendida, aliás, é uma lei já aprovada no Senado pelo senador Álvaro Dias, pelo fim dos privilégios políticos. E o Sérgio Moro defendeu isso no seu discurso. Veja aí. Fim dos privilégios dos políticos. Proponho, desde o início, a eliminação de 2 privilégios da classe dirigente. O fim do foro privilegiado. O foro privilegiado que trata o político ou a autoridade como alguém superior ao cidadão comum. Proponho também o fim da reeleição para cargos no Poder Executivo. O foro privilegiado tem blindado políticos e autoridades da apuração de suas responsabilidades. Não precisamos do foro privilegiado. Eu nunca precisei quando fui juiz ou quando fui ministro. E hoje, como cidadão comum, fico muito bem sem ele. O foro privilegiado não deve existir para ninguém e para nenhum cargo, nem para o presidente da República. Quanto à reeleição para cargos no Poder Executivo, nós devemos admitir que é uma experiência fracassada em nosso país. O presidente, assim que eleito, e eu vi isso, começa, desde o primeiro dia, a se preocupar mais com a reeleição do que com a população. Está em permanente campanha política. A reeleição ainda tem o risco de gerar caudilhos, populistas ou ditadores, de esquerda ou de direita, pessoas que se iludem com seu poder e passam a ser uma ameaça às instituições e à democracia, seja por corrupção, seja por violência ou ameaça. Não devemos correr mais esse tipo de risco. Pretendo atuar como um guardião vigoroso do interesse público, como um protetor dos direitos de todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil poderá confiar que este filho teu não fugirá à luta. O Brasil poderá confiar que este filho teu jamais deixará o seu interesse pessoal, ou o interesse de seus filhos, ou o interesse de sua família, ou dos seus amigos, ou do seu partido político, acima do interesse do povo brasileiro. Jamais usarei o Brasil para ganho pessoal. Vocês sabem que podem confiar que eu sempre vou fazer a coisa certa. Ninguém irá roubar o futuro do povo brasileiro. Estou, portanto,
recomeçando hoje, à disposição de vocês, com meus amigos no Podemos e nos outros partidos, por um Brasil justo para todos. Muito obrigado. Bem, amigos, o que o Moro está defendendo é o seguinte, é o fim do foro por prerrogativa de função. No Brasil, são mais de 2.400 pessoas que têm foro por prerrogativa de função, que tem o chamado foro privilegiado. E o Moro está defendendo o seguinte, eu fui juiz e fui ministro da Justiça, foi o que ele disse. Nenhum dos cargos eu precisei de foro. E defendo que todo cidadão brasileiro, inclusive o presidente da República, deve ser julgado como todos os outros cidadãos são julgados. Primeiro pelo juiz da primeira instância e depois do duplo grau de jurisdição. Como ele defendeu a volta da prisão após o duplo grau de jurisdição, nós teríamos, como manda o Pacto de São José da Costa Rica, apenas 2 jurisdições. A primeira e a segunda instância, e depois já cumprir a pena. Esse fim do privilégio é uma coisa que a população aplaude e a população não aceita a continuidade desses privilégios. Porque não tem cabimento. O processo vai para a primeira instância, não. O Emanuel não pode ser julgado aqui, só pode ser julgado no TJ. Depois só no STJ. E são, assim, mais de 2.400 autoridades brasileiras que têm foro por prerrogativa de função. Isso é um absurdo e isso precisa acabar. Agora, para acabar com isso, precisa aprovar o projeto do Álvaro Dias lá na Câmara dos Deputados. Passou no Senado e não passa na Câmara dos Deputados por quê? Porque metade da Câmara é réu. Ou mais da metade da Câmara é réu. Então eles votam lá não com os interesses do Brasil. Eles votam lá com os interesses deles mesmos, para preservarem os seus privilégios. O que eu quero dizer é o seguinte, está posta a candidatura do Moro, nessa rápida análise que nós fizemos aqui do discurso do Moro, está demonstrado que ele é candidato ao cargo de presidente da República e não ao Senado da República. Claro, o Moro está no Podemos, um partido teoricamente pequeno, vai precisar de outros apoios, até agora não costurou nenhuma aliança, há sinais de que o Partido Cidadania pode apoiar o Sérgio Moro e há sinais também de que pode ter uma conversa com a União Brasil, que é a junção do PSL com o DEM. Então, esperar agora os próximos dias. Nós temos em andamento neste final de semana a prévia do PSDB, depois vamos ver como é que fica a terceira via e vamos ver como é que fica o número de candidatos a presidente da República. A verdade é uma só. O Moro precisará crescer, o Bolsonaro precisará cair para ele afastar o Bolsonaro do segundo turno. Porque hoje o primeiro colocado é Lula, o segundo é Bolsonaro, o terceiro já é Sérgio Moro. Resta saber como é que reagirá a população às primeiras entrevistas e depois desses posicionamentos do Sérgio Moro. Na semana que vem, a gente volta com mais um podcast do Antero. Até lá.